estão no perfil do Giovanni Cross. Eu sou o Giovanni Cross e vou dar início agora a mais uma entrevista dessa série de entrevistas que a gente se propôs aqui a fazer. E até porque, se a gente parar para pensar todas as tendências tecnológicas do futuro, vai ser voltado exclusivamente para o mundo digital. Eu estou aqui no alto do Luiza 2, aqui está batendo agora 13 graus em média. Não está muito frio, mas está frio. E daqui a pouquinho eu vou enviar o convite aqui para o entrevistado de hoje, que é o Daniel Quirino, um amigo já de algumas datas, longa data já, né? E um grande amigo da igreja, parente e uma pessoa muito simpática. Eu vou dar início daqui a pouquinho. Enquanto o pessoal vai entrando aí, e aí Bertão, fala meu rei, beleza? Esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aqui, vai conectando. Deixa eu ver aqui se o Daniel já está online. Eu só queria frisar a entrevista que eu fiz, a primeira, eu fiz na quinta-feira, fiz com o meu amigo Adriano Leandro. A gente tinha uma pauta bem voltada para, em média, 30 minutos a 1 hora de duração em média. E acontece que no calor do momento o assunto foi empolgando muito, foi gerando muito conteúdo, a gente ficou no máximo, deixa eu ver, era 2 horas e 2 minutos mais ou menos de entrevista. Então eu estou editando alguns trechos dela para mim ir postando. Ficou bem legal, a gente entrou no assunto meio de política e já deu muito conteúdo. Bertão, aqui eu quero ser o próximo entrevistado, o setor responsável vai entrar em contato com você depois. Deixa eu dar uma olhada aqui, já vou chamar o entrevistado aqui para a gente dar início aos trabalhos. Vamos só aguardar ele entrar aqui, então. E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, só aguardar um minutinho. Vamos ver. Conectou aqui, hein? Opa! Show, beleza? E aí, beleza? Good night. Tá conseguindo me ouvir alto bom som? Tô ouvindo. Certo, certo. Dizem que a terceira vez dá sorte, né? Ah, pois é, hoje deu certo. Hoje deu certo. 1 hora dá certo, cara. Que assim, foram 2 tentativas, as 2 foram frustradas, não deu certo. Mas ainda bem que essa terceira deu e bola pra frente. Depois que o branco saiu da sua vida, Foi, aplicativo. cada fita louca que acontece que a gente para e fica de cara. É bem isso. E aí, Daniel, eu já tinha te perguntado aí nos bastidores como que eu deveria te chamar, se é Daniel Quirino, presbítero Daniel. é, Aí você me falou, né? Pode chamar de Daniel Quirino também, sem represálias, tá tudo Daniel. bem? Sem problemas. Certo, certo. Ô, Daniel, eu estava dando uma olhada aqui nas suas redes sociais. Basicamente, o leque de atividades que você faz, você é cantor, você é professor, você é cristão, você é influencer digital, o que mais que você é? Jesus. É, assim, né, ao longo da vida, não sou velho, sou novo ainda, mas Ah, ao longo da minha vida foi acontecendo essas coisas aí na minha vida. certo, certo, certo. Ô, Daniel, ao longo da entrevista, eu acho que até mais pelo seu leque de atividades, a gente vai falar muito sobre religião, sobre toda essa esfera evangélica, que é mais o meio que a gente está inserido. Tudo certo, Daniel? Tudo Daniel? certo? Parece que travou aí. O que aconteceu? Deu uma pane no sistema aqui, ainda bem que voltou. Eu tava te perguntando aqui, tava falando aqui, né, até pelo ambiente que a gente está muito centrado, boa parte da entrevista vai ser voltada mais para assuntos de igreja, de religião, de Bíblia.
que eu acho que você domina esse meio bastante, né? Muito mais do que eu. Eu sou um novato ainda desbravando todo esse território. Daniel, o que é ser embaixador de Cristo? Ser embaixador de Deus é o seguinte: vamos fazer uma comparação em relação aos países. Quando alguém vai embaixar a sua nação em outro país, ele está representando a nação dele numa terra estrangeira, que não é a terra dele de origem, mas ele está lá naquela terra para representar e resolver os problemas relacionados, né, com pessoas que é do país dele, que talvez esteja lá naquele país que é estrangeiro. E quando a gente fala embaixador de Deus, embaixador do Reino dos Céus, igual o apóstolo Paulo, ele disse que ele era embaixador do Reino de Deus, embaixador de Deus. É você ser representante das coisas de Deus, representante do Evangelho, representante do céu aqui na face da terra. Porque nós também não somos aqui dessa terra. Nós somos do céu. A palavra de Deus diz que a nossa cidadania, ela é celestial, ela não é daqui. Então, aqui a gente está de passagem, a gente é peregrino na terra. Então, portanto, somos embaixadores aqui. Entendi. Daniel, qualquer pessoa é embaixadora de Cristo? Eu acho que para ser embaixador de Cristo, você tem que ter Jesus no seu coração, você tem que ter recebido Jesus, você tem que deixar o seu eu. Porque Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Então, se a pessoa ela está disposta a isso, a viver uma vida para Cristo, dentro da vontade de Cristo, ela é embaixador de Cristo. Entendi, muito bem. Daniel, você sempre esteve nesse meio evangélico? Eu sempre estive. Graças a Deus, quando eu nasci, a minha mãe ela já frequentava a igreja, meu pai também já frequentava a igreja. Certo. Então, assim, ele me criou já dentro desse ambiente. E eu sou muito grato a eles por isso. Entendi. Daniel, além de participar, escola bíblica dominical, grupo de jovens, você, além de louvar também, você faz pregação na igreja? Eu também prego. Que legal, cara, que legal. Eu vou pegar uma pergunta gancho com essa última, aproveitando também, o que que é uma pregação? Olha, uma pregação é você montar ali o sermão, montar o discurso, no caso da palavra de Deus, é você anunciar o evangelho, anunciar essa palavra. Para mim, pregar, né, quando se diz respeito ao ambiente religioso que eu estou inserido, para mim, pregar é eu falar do amor de Deus, é eu anunciar o evangelho. Isso que significa pregação para mim. É eu fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer através, no caso da fala, do discurso, do sermão. Certo, certo. Existe uma preparação antes disso, um estudo preliminar para fazer essa pregação lá na hora? Ou você chega lá e espera ter essa comunicação íntima sua com o Espírito Santo e ele faz a pregação? Ou você faz a pregação inspirado por ele? Ou você faz uma leitura, um estudo antes? Como que funciona? Olha, a pregação ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quem me direciona é Deus, eu sempre estou buscando a Deus, orando. E aí o que, que acontece? Eu monto o sermão, eu estudo a palavra de Deus, busco ali de Deus o que, que Deus tem, né, para mim, o que, que Ele quer falar, de que forma que Ele quer me usar. Eu sempre me preocupo muito com isso, com fazer algo que seja Deus, o querer de Deus, e eu como um instrumento usado por Ele. Então, assim, estudar a gente estuda, né? Eu estudo, leio bastante a palavra de Deus, preparo as pregações. Só que já aconteceu o caso de eu preparar uma pregação e não ser o momento. E Deus falar comigo, não é o momento, não é a hora. E às vezes Deus tocar no meu coração quando eu tive oportunidade para pregar e Deus trazer outra mensagem que Ele já tinha me dado e mensagens também que Ele já tinha me dado antes e foi ficando porque Deus falou que não era o momento. Então é assim que acontece.
É o Espírito Santo de Deus ali administrando tudo e a gente como um instrumento fazendo aquilo que Deus nos direciona a fazer. Entendi. Ô, Daniel, eu já presenciei várias vezes você louvando na igreja. Desde cedo houve esse interesse em prestar esse tipo de trabalho. Você foi convidado por alguém ou foi surgindo essas oportunidades que foi te direcionando para esse caminho de louvor? Como que começou tudo isso? Então, Giovanni, começou quando eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, 7 anos de idade. Ah, Minha mãe, desde quando eu era muito novo, minha mãe ela sempre ouviu louvores em casa. Então começou assim, ó, minha mãe punha lá os louvores tocando, na época ainda era o disco e a fita cassete na época, e ela uhum. colocava lá rodando e a gente ia decorando os hinos. Eu começava a cantar em casa, ficava cantando, e um dia eu estava cantando, nessa época eu tinha uns 8 anos de idade, estava cantando aqui em casa, e eu cantei o hino inteiro, e a minha mãe falou, nossa, ficou muito bonito e tal. Por que você não ensaia esse hino para você cantar na igreja? Aí eu mando um bilhetinho pro pastor. E esse dia eu lembro, minha mãe mandou um bilhetinho, foi num domingo, na época eu tinha 8 anos de idade. Ela mandou um bilhetinho pro pastor, o Daniel deseja louvar o Senhor. E o pastor me deu oportunidade, e eu fui, né, e cantei o louvor na época, tem anjo voando neste lugar, no meio do povo. E foi uma benção. E aí o pastor, na época era o pastor Juvenal, ele super incentivou. Eu terminei de cantar, ele me incentivou muito. Ele falou palavras ali, naquele momento, que me incentivou muito. Eu era só uma criança, mas eu não esqueço. E de lá em diante, eu nunca mais parei. Eu fui. Entendi, que legal, cara, que legal. Às vezes a gente vê uma situação, mas a gente não imagina toda a história que tem nos bastidores, né? Por trás de É, essa cena. Interessante. por trás. Tem muita coisa às vezes, que acontece lá atrás que às vezes as pessoas não sabem. É verdade. Ô, Daniel, às vezes cada situação que a gente se propõe dentro do ambiente da igreja, ou fazer até uma simples leitura de um versículo, ou pregar, ou cantar, existe algum tipo de preparação antes também, né? Igual você já falou da pregação. Há a inspiração pelo Espírito Santo, há esse elemento espiritual, e também a preparação para tornar tudo um resultado bom, um resultado agradável. E se tratando de louvor, de cantar, desde que, até porque você começou bem cedo, em algum momento você sentiu que precisava fazer alguma preparação, algum curso de técnica vocal, alguma coisa voltada para esse melhoramento? Sim, eu senti, ainda sinto. Mas houve um tempo que eu senti sim, porque eu tenho alguns projetos ainda que ainda não aconteceram, mas eu acredito que no tempo de Deus vai acontecer. Então, assim, quando Deus me trouxe esses projetos, quando começou a nascer esse projeto, eu senti a necessidade de aperfeiçoar estudando, de buscar um estudo, porque a gente, igual você falou, tem a parte espiritual que a gente ora, a gente busca de Deus, porque é importante que a gente tenha a unção de Deus sobre as nossas vidas, mas a palavra de Deus também, ela nos orienta que nós devemos estudar, buscar também um conhecimento. E então eu fiz aula de canto durante um tempo. Infelizmente precisei parar, houve muitos contratempos que aconteceram na minha vida, mas eu pretendo voltar porque eu me lembro que era muito bom, sabe? Naquele ambiente que eu ficava ali, e o professor super bacana, muita gente boa, o Vander Lipone, se ele estiver assistindo, um abraço para ele, que ele é um excelente professor e é um instrumento muito usado nas mãos de Deus também. Então foi ele que me dava essas aulas e ele era super legal. Legal, interessante. Ô, Daniel, já aconteceu alguma situação em que você teve uma oportunidade em alguma outra igreja que você foi convidado, né? E no momento que você está louvando, você deu um branco, você esqueceu alguma parte da letra do louvor, você teve que improvisar ali para ninguém reparar. Já aconteceu uma situação dessa?
Olha, Giovanni, já aconteceu. Eu me lembro que aconteceu uma vez na igreja que eu congrego mesmo, que eu dei uma mancada, que eu esqueci a letra. As meninas, se estiver assistindo, vão lembrar. A Larissa, a Amanda, a Débora. A gente estava louvando e aquele hino, Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida e meu estado. Aí eu mudei o estado para história. Aí eu, assim, eu fiquei meio perdido, né? Errei, aí eu improvisei e joguei história no lugar de estado. Acabou que dando certo. Certo, certo, mas eu acho que ninguém deve ter reparado muito nessa troca, não. É, quem conhecia, mas me zoaram, hein? Teve quem reparou. A Amanda tá falando aqui que lembra. Ela lembra, ela lembra. Certo, certo. Daniel, a gente já tá, vamos aprofundando muito nesse tema aqui de religiosidade, espiritualidade. Você, como cristão, você acredita no plano espiritual? Eu acredito num plano de Deus, num plano divino para a humanidade, num plano de salvação estabelecido por Deus e ofertado para toda a humanidade. Aí cabe a cada um fazer sua escolha, mas a oportunidade foi concedida a todos. Entendi. Ô, Daniel, voltando à pergunta anterior do improviso e da situação ali, o pastor Peterson escreveu aqui, e o Mil Graus? Ah, o Mil Graus, meu Deus, o Mil Graus também foi uma história que eu vou te falar. Eu vou contar a história do Mil Graus. Mil Graus foi o seguinte: Tá? a gente estava, louvou a Deus lá, o vocal cantou, foi uma benção, e esse ano Mil Graus, nós costumamos louvar ele para aquele momento de celebração, e a gente pula, canta com alegria, bate palma e tal. E geralmente, depois do final da pregação, aí são louvores mais para aquele contexto, né, do fim da pregação. E o que aconteceu é que eu entendi que foi solicitado pelo pregador daquela noite que fosse louvado 1.000 graus. E assim, aí eu falei, é 1.000 graus, gente. Aí as meninas. Aí eu tava assim, né? Todo mundo um do lado do outro. Foi engraçado. Porque uma olhou pra outra, 1.000 graus. Aí a outra falou pra outra, 1.000 graus agora, porque tava meio deslocado do contexto. Cantar esse louvor. Aí eu peguei e na hora eu falei, é 1.000 graus. O pregador falou pra cantar 1.000 graus. E até hoje eu sou muito zoado por causa disso. Entendi. É uma história engraçada mesmo. Ô, Daniel, um amigo meu, Wesley, ele tá perguntando aqui, Daniel, você acredita em vida após a morte? Com certeza, eu acredito na vida eterna. Através da morte e ressurreição de Cristo. A redenção de Cristo na cruz do Calvário nos concedeu essa vida eterna. A palavra de Deus diz que Cristo ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deu essa oportunidade de vida eterna. Por meio dele, nós fomos feitos filhos de Deus pela adoção através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então eu acredito na vida eterna. Entendi. Ô, Daniel, aproveitando essa resposta sua, essa pergunta, é, a pergunta que eu vou te fazer agora, ela não está diretamente relacionada com o roteiro da entrevista em si, mas eu acho que ela tem um espacinho aqui. O pecado atrapalha, o pecado como um todo, de forma generalizada aqui. O pecado em Hum. si, ele atrapalha essa vida eterna? Olha, a palavra pecado, ela tem um significado de errar o alvo. Então, se Uhum. você pecou, você cometeu alguma coisa que você errou o alvo. Você fez algo que transgrediu os ensinamentos de Cristo, aquilo que Jesus ensina. Certo? É, o pecado, ele nem é um problema porque Jesus Cristo, ele já morreu na cruz do Calvário e ele veio para resolver esse problema. Antigamente, lá no tempo, né, do Antigo Testamento, era feito o sacrifício de animais para que pudesse haver a expiação dos pecados. Jesus ele morreu na cruz do Calvário
ele já concedeu a oportunidade de perdão para toda a humanidade. Então, o pecado que eu cometi lá atrás, o pecado, se caso eu venha cometer, não que a gente tenha que planejar cometer pecado, mas se eu pecar amanhã, se eu pecar hoje, o que eu pequei lá atrás e pecar amanhã, tudo isso já foi resolvido lá na cruz. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o nosso advogado que julga nossas causas. Então, ele me perdoa. Se eu realmente me arrepender de coração, ele vai me perdoar pelos meus pecados, porque o sangue de Cristo tem poder para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. Então, o pecado, ele não é em si o problema. O problema é a falta de arrependimento do ser humano. Porque quando o ser humano ele não se arrepende de cometer esse ato, quando ele não se arrepende do pecado que ele pratica, aí sim é um problema. Porque aí torna-se iniquidade. E a pessoa vai ficando cada vez mais longe de Deus e vivendo naquela prática. Então, assim, o problema é Certo. o não arrependimento do ser humano. Porque a resolução para o pecado ela já foi concedida, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Entendi, que bom. Interessante mesmo. Eu não tinha pensado por esse mesmo raciocínio que você, mas é interessante, vem agregar muito. Daniel, a sua família, como você praticamente nasceu e foi criado num berço evangélico, seus irmãos também interagiam com você nesse mesmo ambiente ou eles se distanciavam? Meus irmãos interagiam. Quando a gente era pequeno, a gente tinha mania. Você fez a pergunta, eu lembrei. Mas tinha mania de brincar de culto. Aham. Então, assim, eu cantava aqui em casa mesmo, né? A gente fazia de conta que era uma igreja, aí tinha o culto, aí eu cantava, o Jonatas ficava dando os glória e o Tiago pregava. E às vezes a Certo. gente brincava também de rádio. Aí o Tiago era o locutor e eu e o Jonatas ligava pedindo um louvor lá. A gente queria ouvir um louvor tal, tudo simulando, né? Queria ouvir um louvor tal, toca aí pra mim. E era assim, então a gente interagia bastante já com essas questões de louvor, pregação, adoração ao nome do Senhor. Entendi. Aproveitando essa deixa, como que era a sua interação com seus irmãos? Vocês tinham um ambiente de harmonia, você com eles, ou vocês brigavam muito? Como que era essa dinâmica? A gente tinha um ambiente de harmonia, mas como todo irmão, é, tinha aquelas briguinhas de criança e tal, mas a gente tinha muita harmonia, sim. A gente ia para a igreja juntos, voltávamos juntos, íamos para a escola juntos, voltávamos juntos também. Era muito bom, tem que ter saudade daquela época. Entendi. Ô, Daniel, é, ao longo da sua vida, houve algum episódio, alguma situação que fez você se afastar da igreja que você frequentava? Ou não aconteceu? Não, não aconteceu não. Entendi. Pergunto isso porque às vezes acontece, a pessoa, às vezes ela tá com algum problema na vida pessoal dela e às vezes ela frequenta qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de denominação, qualquer ministério que seja, e às vezes acaba acontecendo alguma situação ali que ela não acha aquilo agradável, que ela acaba se distanciando, né? Às vezes Uhum. acontece. Aproveitando aqui também, é, pessoalmente, você acredita em Jesus Cristo? Acredito, creio. Interessante. Daniel, o que te motiva na sua vida, no seu dia a dia, a continuar fazendo o que você faz da maneira que você faz? A fé que eu tenho em Deus é o que me motiva. A fé me motiva. Tem alguma coisa que te desmotiva no trabalho, na sua vida pessoal, que há esse equilíbrio na balança? Você tem a fé como combustível que te conduz para frente, que te motiva a sempre seguir, e em Uhum. contrapartida você tem algum elemento, alguma situação que te força a parar, a reduzir, a tirar o pé do freio? A colocar o pé no freio, quer dizer. Então, o que me desmotiva, o que me desmotiva? Eu acho às vezes eu acho que o que desmotiva é a gente.
insistir às vezes em coisas que eu acho que não é pra gente. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que eu me sinto meio que desmotivado em relação a isso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você resolve ajudar uma pessoa e você está ali tentando ajudar em alguma coisa que você sabe que aquela pessoa precisa e a própria pessoa não se ajuda. Hum, Isso para mim é um pouco desmotivador. Mas esse é um sim. exemplo que eu estou dando. Mas a gente tem outros. É certo. Esse exemplo que você que é, falou ilustra bem, né, a situação. Às vezes você para o porque seu tempo, né, você se coloca em posição para ajudar a pessoa e ela não tem o mesmo interesse que você. isso daí, eu acho que isso aí é uma coisa que me desmotiva. Porque eu me sinto nadando contra a maré, sabe? Então, assim, qualquer coisa que Entende? me faz, assim, nadar muito contra a maré, que você vê que é algo que não está rendendo, não tem resultado e não é por culpa sua. Talvez é algo que eu acho assim que já precisa ser analisado, você precisa tomar uma decisão. Porque eu sou uma pessoa que às vezes vou ser sincero em dizer que às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes, para poder tomar algumas decisões. Certo. Então, isso me desmotiva. É igual eu dei esse exemplo. Às vezes você ajudar alguém e você vê que aquela pessoa, nem ela está tão preocupada, nem ela se ajuda, nem ela Uhum. faz por onde, e você está ali tentando ajudar. E às vezes a pessoa mostra, dá meio que sinal de que quer ajuda, mas na hora que você vai oferecer ajuda, você vê que nem a própria pessoa faz por onde. Então isso é uma coisa que me desmotiva. Entendi. O Daniel, aproveitando aquele tema sobre a pregação, o Eberton mandou uma pergunta aqui que eu achei pertinente. Ah, É, já Giovanni. aconteceu, já aconteceu de durante uma pregação você, te dar um branco e você se perder ali no que você está falando, o que você está discorrendo, e aí seu cérebro demora alguns segundos para pegar no tranco de novo? Olha, já aconteceu, às vezes eu estou ali planando uma ideia e de repente, às vezes a gente dá uma leve passada em algum exemplo, algum testemunho, alguma coisa, e de repente você vai retomar a ideia e já aconteceu. Né? Dá aquele branco rápido, mas graças a Deus é retomado. Isso é interessante. Isso acontecia muito comigo. Inclusive, eu estou tentando ter uma vigilância psicológica para não ter mais esse tipo de gafe, esse tipo de situação. Mas eu Daniel, acredito que com a maioria das pessoas, ô Giovanni, já aconteceu. Acontece. sim, com certeza. Eu acredito que sim. Daniel, você, você acredita em justiça divina? Acredito. Eu acredito e eu sou prova disso porque eu já vivenciei, eu já passei por coisas assim, ô Giovanni, que era só eu e Deus. E aconteceu fatos que precisava realmente que Deus viesse a intervir e fazer justiça. E eu orei, eu jejuei, e Deus ele usou uma pessoa para falar comigo. É um fato que eu me lembro que aconteceu, igual você falou aí da justiça divina, eu lembrei de um fato, de algo que aconteceu comigo há um bom tempo atrás já, acho que uns 8, 10 anos atrás. Foi um fato muito grave que alguém falou algo de mim muito grave, que não era verdade, e Certo? aquilo me deixou um pouco irritado. E eu me lembro que aquele dia eu falei, o meu eu, né, a carne, ficou. Eu vou lá tirar satisfação, porque não tem cabimento. Aonde já se viu falar isso da gente? Não pode. E Deus falou comigo, falou: quieta, você não vai falar nada, você não vai tirar satisfação, você vai ficar quieto e deixar eu agir. Foi o que Deus falou comigo. E nesse mesmo dia eu não queria, eu me lembro que tinha um culto lá na sede da nossa igreja. E eu não queria ir. Esse dia eu fiquei muito revoltado.
Eu fiquei muito revoltado por conta do que aconteceu, desse fato, porque foi uma coisa muito grave. Eu queria fazer até boletim de ocorrência. E por defamação e calúnia, que eu falei que isso aí é uma coisa muito, muito grave. E não era verdade, então eu me senti muito injustiçado, igual você está falando da justiça divina. E esse dia foi um dia que eu me senti muito injustiçado. E aí eu falei que minha mãe me chamou para ir nesse culto e eu não queria ir, não, sabe? Falei, não, não vou não. Esse dia eu estava muito revoltado, Certo, certo. indignado com o que tinha acontecido de dia. Então eu falei, eu não vou não. E minha mãe falou, vamos, vamos. E eu fui. E esse dia que eu fui, o pastor lá pregando e tal, de repente ele começou a ler uns versículos, ele começou a falar coisas que parecia que ele sabia do que tinha acontecido comigo. E ele começou a Aham. falar assim, ó, quem nos justifica é Deus. É Ele que nos justifica. E aí ele foi pregando e falando dessa questão de querer tirar satisfação, de querer muitas das vezes fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu peguei, Jesus, é para mim, falou para mim. Entendi. Esse dia eu fiquei quietinho, falei, não vou mexer com nada, vou ficar quieto no meu canto, deixar Deus fazer justiça. Ah, E eu orei, falei com Deus e depois a própria pessoa me procurou, pediu perdão, ou, aquilo que foi inventado, que foi falado, caiu por terra, porque Deus fez justiça. Deus realmente fez justiça. Então eu acredito muito na justiça divina. entendi. Daniel, deixa eu te enviar mais uma pergunta aqui. A Josimara está perguntando aqui: já aconteceu de te dar uma crise de riso na hora da pregação? Já, já, mas aí a gente tenta segurar, né? Porque mas eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade. Dependendo do que acontecer, eu tenho um pouco de dificuldade para segurar. É sério. É muito sério. Eu vou tentar segurar e parece que aqui sim vai doendo. E aqui também vai me dando uma dor e eu tenho que soltar. Né? Mas Sim. já aconteceu. Mas aí eu me controlo, né? Tento me controlar. Daniel, qual a sua definição de Deus? Quem é Deus para você? Para mim, Deus é tudo. Tudo. Entendi, é uma resposta bem forte. É. A gente vê, durante o estudo da Bíblia, enquanto a gente faz uma leitura, ou até enquanto a gente escuta uma pregação, uma outra pessoa transmitindo esse conhecimento para a gente, é de que Deus é onisciente e onipotente. Ele está aqui agora, junto com a gente na live? Creio que sim, Deus ele se faz presente em todos os lugares. Mas ele não se manifesta em todos os lugares. Mas os olhos dele, a presença dele, corre em todos os lugares. Eu acredito sim que ele está presente aqui. Ele está presente. Entendi. Daniel, você acredita na influência de elementos negativos, espíritos malignos na nossa vida, no nosso dia a dia? Acredito. A palavra de Deus diz que o diabo ele fica ao derredor, bramindo como leão, procurando quem possa tragar. Efésios 6, a partir do verso 10, ali deixa tudo descrito em relação a essa questão espiritual e como que a gente pode lidar com essas questões. Então, eu creio que o inimigo ele peleja o tempo todo tentando destruir as nossas vidas familiares, tentando provocar tragédia. Mas graças a Deus, aquele que está em Cristo, aquele que está debaixo da vontade de Deus, as coisas que acontecem na nossa vida, eu acredito que o que acontece na minha vida é permissão de Deus. Mas o diabo ele não pode chegar na vida do ser humano e ir fazendo tudo o que ele quer. Ele faz quando é dado brecha para ele. Então, quando a pessoa, igual a gente falou lá já do pecado, quando a pessoa ela deixa de obedecer os mandamentos de Deus e faz coisas que agrada a Satanás, que abre essa brecha para ele, aí ele entra na vida da pessoa e arma uma ruaça. Mas agora, na vida daquele que vive debaixo da vontade de Deus, ele não entra na vida dessa pessoa e faz o que quer. Acontece na nossa vida aquilo que é permissão de Deus.
Pô, que legal, que interessante. Daniel, Porque se nós formos pensar igual, se o diabo fosse fazer tudo que ele tem vontade, não tinha ninguém vivo. Porque a é, vontade dele é destruir tudo. Ele é restrito ao poder de Deus. Deus tem todo o poder. E Satanás é restrito ao poder de Deus. Então acontece aquilo que Deus permite. entendi, certo. Daniel, na questão de livre-arbítrio, você acredita que todos nós temos essa liberdade de escolha, da gente fazer o que a gente quiser, a gente viver do jeito que a gente quiser e, e a gente arcar com as consequências daquilo que a gente escolher pra gente? Você acredita que essa questão ela é real, isso acontece? Eu acredito. Eu acredito que foi feito lá, igual a gente falou, um plano de salvação para toda a humanidade. Deus ele não faz exceção de pessoas. Mas o ser humano, ele tem a sua liberdade para escolher qual caminho ele quer seguir. A Bíblia nos orienta a entrar pela porta estreita. E a Bíblia Certo? fala assim, ó, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Então, assim, a gente vê aí que tem uma escolha, e é preciso escolher. Certo, certo. Daniel, basicamente a Bíblia em si como livro, ela foi escrita, ela foi reunida, né, os livros que compõem ela, há milênios atrás, há épocas e épocas atrás. Apesar de todo esse tempo de vida, esse tempo de duração, o conteúdo dela ainda é atual, É atual. A Bíblia, ela é um livro incrível. Ela nunca sai de moda. É incrível como que você lê os textos e a gente vê como que é presente no nosso dia a dia. E até aquilo que está nela. Igual vou dar um exemplo. Lá atrás, né, quando eu era criança, o mundo ele era certo? diferente, não era igual é hoje. E eu li a Bíblia naquela época, eu lia sobre o Apocalipse, e eu li aquilo e ficava olhando para o mundo da época, né, como eram as coisas na época. E eu ficava tentando entender, mas como assim? É, e você vê que, e conforme eu fui crescendo, eu fui vendo como que a palavra vai se cumprindo. Então, assim, ela é um livro atual para todas as épocas. Hoje em dia a gente vê que o que a Bíblia falava lá atrás, coisas que a ciência foi descobrir depois, a psicologia foi descobrir depois, coisa que lá na Bíblia já tinha, coisa que a Bíblia já falava. A gente vê tantas questões sendo tratadas hoje, questões sobre a mente, sobre as emoções. E se nós formos estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que lá tem muita orientação sobre isso. E olha quanto tempo, igual você falou, há quanto tempo ela já foi escrita. Entendi. Daniel, como que eu posso sintetizar isso? Tudo que existe provém de Deus. Deus é a fonte de tudo que existe. Olha, Deus ele é a fonte de tudo que existe. Porém, a gente precisa entender que algumas coisas provêm do maligno, não provém de Deus. Aí depende. Entendi. Daniel, Agora, tudo que há de bom, tudo que há de glorioso provém de Deus. Mas existem muitas coisas no mundo que não é a vontade de Deus, eu mas entendi. foi inserido na humanidade através da queda do homem, lá no Éden. Entendi. Daniel, presbítero, levita, cantor, diácono, pastor, copastor, todos esses cargos, todas essas funções dentro do corpo da igreja, é, como conseguir avançar nessa etapa, né, nesses trabalhos? Igual perguntas atrás, você falou que o que te motiva é fé. Fé também é o combustível necessário para avançar nesses trabalhos e desempenhar esse serviço? É de extrema importância a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esses cargos que a gente exerce na igreja, aquilo que a gente faz para Deus, para o reino de Deus e para louvor e glória do nome do Senhor.
Então é para agradar a Deus que a gente faz. E se você faz isso sem fé, então você não está agradando a Deus e você está fazendo por fazer. Então é importante que seja feito com fé. Entendi. Daniel, seja na igreja protestante, na evangélica, na católica, basicamente o alicerce, os fundamentos de toda a igreja cristã é baseada exclusivamente na promessa de retorno de Jesus Cristo. Passados mais de 2000 anos, Jesus ainda não voltou. Você acredita que essa promessa ela vai ser cumprida? Eu acredito e tenho plena certeza que vai acontecer. 1000 anos para Deus é como um dia. Então, enquanto passou 1000 anos aqui na Terra, lá no céu passou um dia. Então, eu creio que vai acontecer. Deus ele estabeleceu um plano de salvação para a humanidade. É, Jesus Cristo, por meio de seu Filho Jesus Cristo, foi nos concedida essa oportunidade e no momento certo a igreja vai ser arrebatada, que é o que eu creio. A igreja será arrebatada e estaremos com o Senhor. E a maior evidência disso é tudo que está acontecendo, porque a palavra ela já falava lá atrás. E a Bíblia ela está atualizando todos os dias, porque ela é um livro muito atual, é para todas as épocas. Quando você estuda a palavra de Deus e você estuda com aquele amor, com aquela dedicação, você vai estudando, o Espírito Santo de Deus, ele vai falando com a gente e a gente começa a entender, é como se uma venda tivesse sido tirada dos olhos da gente. A gente começa a compreender o quão forte é tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então eu creio que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Daniel, eu vou te fazer uma pergunta aqui do Carlos Alberto Nabor, Betim. Ele está perguntando aqui se, na sua opinião, né, a religião pode atrapalhar uma pessoa de conhecer Deus de verdade? Olha, eu acho que dependendo da situação pode sim atrapalhar, porque uma pessoa, eu mesmo já vi casos de uma pessoa que ela fica muitas das vezes tão apegada com a questão religiosa, com cumprir rituais, com cumprir uma postura, regras e normas que muitas das vezes nem tem a ver com o que a Bíblia ensina. Às vezes a pessoa quer, enfim, às vezes que a pessoa quer colocar tantas regras, tantas normas para se conhecer a Deus, para se chegar perto de Deus, que não está na Bíblia, que não foi aquilo que Jesus ensinou. E eu acho que quando uma pessoa se comporta dessa forma, eu acho que essa pessoa ela está perdendo a oportunidade, sim, de se aproximar de Deus, porque é tanta coisa na cabeça, tanta coisa que ela bota na mente dela, às vezes, é, que não tem nada a ver com a palavra, né? A gente sabe que às vezes tem tantas coisas por aí, regras, normas inventadas, que não tem nada a ver e que muitas das vezes exclui as pessoas e deixa as pessoas, às vezes, até cada vez mais longe de Deus. Acho que, dependendo do fato, pode sim atrapalhar uma pessoa é, de conhecer a Deus. Entendo, interessante. Foi uma boa resposta. Daniel, você como presbítero, você já foi diácono, você é professor da escola dominical, você já foi líder do grupo de jovens. Vai chegar o dia que o Daniel vai ser pastor também? Irmão, olha, eu acho isso uma responsabilidade muito grande. É, eu sempre penso assim, o que Deus quiser para mim, eu quero. Mas eu quero viver toda a minha vida debaixo da vontade de Deus. Se Deus lá no futuro, que penso eu muito longe, muito distante de mim, se Deus quiser, eu quero, mas é isso aí. Certo, certo. Vocês eram em 4 irmãos, né? Ao longo do tempo você perdeu dois. Esse sentimento de
perca ainda existe, você ainda sente uma saudade deles, isso e quando você lembra deles te deixa para baixo, como que você se direciona nesse aspecto sentimental? Então, teve um irmão meu que partiu para a eternidade em 2001 e depois teve outro que partiu para a eternidade em 2017. Um foi um caso de afogamento em 2001 aos 11 anos de idade. E depois teve Joabe com 21 anos de idade, teve leucemia em 2017 e também partiu para a eternidade. Os dois caçulas, os dois mais novos partiram. É, a falta, a gente sente, eu sinto muito falta deles, lembro muito do meu convívio com eles. O Joabe, eu convivi longos anos, foram 21 anos, e o Joabe, eu levava ele para a escola, eu olhava ele quando ele era pequeno. Então, assim, é uma sensação não só de irmão, mas de pai também, eu acho, porque eu cuidava demais dele. Ele era a diferença de idade, porque o outro ele tinha um ano só de diferença de mim. Já o Joab, a diferença de idade era bem maior, era questão de 8 anos, eu acho, 7 anos. Então, ficava na minha responsabilidade. Meu pai e minha mãe ia trabalhar e ficava sobre minha responsabilidade. E hoje, quando eu lembro disso, é incrível, mas o sentimento não é só de irmão, mas é de filho também, eu acho. E a saudade, igual você perguntou também, como lidar com esse sentimento, a gente sente saudade, eu sinto muita saudade deles, sinto. Às vezes a gente lembra, às vezes uma comida, um lugar, uma música faz com que eu lembre deles, coisas que eles gostavam de fazer e tal. Então, assim, a gente lembra, dá saudade, às vezes dá aquela dor da saudade. Mas eu não. Agora, ficar para baixo, isso não acontece, não. O Espírito Santo de Deus, eu acho que ele está todo dia nos fortalecendo, nos ajudando nessas questões. Eu acho que a pessoa que mais me ajuda nessa questão é o Espírito Santo de Deus, Legal, interessante. Até porque é o espírito consolador também, não é? Consolador. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se encarrega dessa função de nos consolar. Entendi. Ô, Daniel, o Everton mandou mais uma pergunta aqui. Daniel, o que você acha da tecnologia de hoje? O avanço científico, né, cada vez mais rápido, ele vai afetar muitas pessoas que servem a Deus? Eu acredito, eu vou completar a pergunta do Everton. Basicamente assim, com o avanço científico cada vez mais rápido em todas as áreas, você acha que ele vai afetar de uma forma positiva ou negativa os cristãos que praticam a obra, ou aqueles que só vão na igreja e participam ali? Você acha que vai afetar de uma forma boa ou uma forma negativa? Eu acredito que o avanço da tecnologia, ele já afeta e vai continuar afetando. Porém, eu acho o seguinte, que depende, porque a pessoa que ela sabe fazer o bom uso da tecnologia, a pessoa que utiliza a tecnologia, igual no caso a gente está utilizando uma tecnologia para bater um papo, falando aqui tantas coisas legais, interessantes, eu acho que é uma forma positiva de utilizar a tecnologia, mas infelizmente também tem pessoas cristãos mesmo também que usam tecnologia, infelizmente, de forma negativa. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que vai fazer vídeo para ficar defamando outra pessoa, uma pessoa que grava vídeo para poder, é, às vezes, manchar a imagem de outra pessoa, aquelas brigas que a gente vê em rede social. Um vai lá, grava vídeo, xinga, fala um monte, o outro vai para rebater. Então, isso é um exemplo do mau uso da tecnologia. Entendi. Sem falar que hoje, cada vez dentro desse assunto, cada vez mais com a facilidade que a gente tem de acessar qualquer tipo de conhecimento, fica perigoso, assim, até igual eu que sou pai agora, eu já começo a pensar assim, que tipo de exposição a minha filha vai ter, né? Quando ela começar Uhum.
a se inteirar mais, né, nesse aspecto dela pegar um celular, ela ter um acesso à internet. E hoje é o que a gente vê também no dia a dia. A gente vê em qualquer lugar que a gente vai, é uma criança, às vezes, que não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Os pais deixam ela ali com o aparelho, com o celular ali, e assim, ela fica quieta, não dá trabalho, mas o que será que ela não vai estar absorvendo ali, né? A gente fica muito pensativo nesse ponto. Então, é uma questão muito importante também, é bem lembrado isso que você colocou, porque o conteúdo que é acessado também é importante, porque dependendo do conteúdo que eu acesso, eu estou usando a tecnologia de maneira negativa, e dependendo do conteúdo, aquilo vai ser positivo, vai ser algo muito bom. Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia, fazer o uso dela para o bem, para aquilo que for de positivo, que vai somar nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Agora, é uma coisa que precisa sim se tomar cuidado, precisa passar por um filtro. Eu preciso filtrar a parte boa da tecnologia e descartar a parte ruim. Hoje em dia também a gente vê que o entretenimento está demais da conta. E com isso vem o problema dos conteúdos. Porque qual é o conteúdo? Igual você falou da sua filha. Acho muito importante a sua preocupação já como pai. Ela é novinha ainda, mas já tem essa preocupação. É bom seria se todos os pais tivessem essa mesma preocupação de ficar atento ao que os seus filhos estão acessando na internet, quais são os conteúdos, porque às vezes até desenho, dependendo do desenho, o conteúdo que é trazido ali naquele desenho pode incentivar a criança com ideias malignas, com coisas negativas. Então é importante. Certo, certo. Daniel, geralmente, assim, é senso comum que todo mundo que interage com você, que conversa com você, fala que você é animado, que você é sorridente, que você é alegre, que você é pra cima. Carismático, a palavra. Qual a receita para estar Ah, sempre, oi? A qual pergunta, é, desculpa. qual é a receita para estar sempre sorrindo? A receita, olha, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acredito nisso, eu acredito que essa fé que eu tenho em Deus, essa é sobrenatural, não dá para explicar, um mover do Espírito Santo dentro de mim, de acreditar na presença de Deus, de acreditar na palavra de Deus, eu acho que isso é que me dá força, porque a realidade, Giovanni, que nem todo dia é um dia bom, que você olha, tá tudo dando certo, tá tudo acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse. Tem muitos dias que eu vivo e que eu passo, que só Deus sabe que eu passo, mas mesmo assim o sorriso está sempre no rosto. E isso, eu acredito muito comigo que isso não é mérito meu, não é porque simplesmente eu sou o cara, mas eu acredito muito na presença do Espírito Santo. Eu acho que a presença do Espírito Santo, eu fazer questão, porque eu faço muito questão disso. Então, eu acho que eu fazer questão dessa presença que me leva a ser dessa forma, me leva a ver a vida dessa maneira. É, a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo ele produz em nós fruto de alegria. É, e a alegria, ela não se diz respeito à felicidade momentânea. Essa alegria que vem do Espírito Santo ela é totalmente diferente, porque a felicidade que muitas das vezes a gente vê aí é aquela felicidade, por exemplo, supondo que hoje eu ganhei milhões na loteria. Podia mesmo. Mas no meu eu nunca joguei, não, tá? Só tô supondo. Supondo que eu participo de um sorteio e ganho uma Hilux preta, que é meu sonho. Aí o que, que acontece? Eu vou ter ali aquela felicidade momentânea, aquela vibração por causa do que aconteceu. Só que depois observe que tudo isso passa. A gente vibra com muitas coisas na vida e que depois passa. Igual, por exemplo, eu passei no vestibular, aí você comemora ali, só que aí depois passou, aquilo ali ficou para trás, parece que perdeu até a graça já, né? Então, é isso, é a vida aqui, mas
tratando de coisas materiais. Agora, a alegria produzida pelo Espírito Santo, ela é aquela que faz você sorrir, mesmo num dia nublado. É aquela alegria que às vezes as coisas nem não tá fácil, não vai tudo bem na sua vida. Mas às vezes alguém fala uma coisa engraçada ou acontece alguma coisinha que sai um sorriso do seu rosto. É que você consegue louvar a Deus e adorar a Deus mesmo no meio da dor. Eu acho que isso é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Entendi. Ô, Daniel, o que que significa quando uma pessoa fala que vai orar no monte? O que que é orar no monte? O que significa? Jesus, ele fazia muito isso. Certo. Nosso exemplo, a gente tem esse exemplo de Jesus, ele subia ao monte para orar, para buscar a Deus. E hoje em dia, quando a gente fala orar no monte, não só a questão de ser monte mesmo, montanha, monte, mas quando a gente sai um pouco da área urbana, vai para um pasto, às vezes para mata, fazer as nossas orações, a gente costuma dizer orar no monte, que é esse momento de vigília, ali, num lugar mais retirado, a sós com Deus, buscando a presença de Deus, nas madrugadas, nesses lugares a gente costuma falar orar no monte. Entendi. Ô, Daniel, você já presenciou alguma situação ali que não há uma explicação racional para explicar o que aconteceu ali? Você já presenciou alguma coisa assim, ou alguém já te contou, e vocês tentaram desenvolver alguma explicação, mas não conseguiram? Olha, ô Giovanni, eu já vivenciei algo assim maravilhoso, muito, muito maravilhoso, que eu jamais vou esquecer. A primeira vez que eu fui orar no monte, eu tinha 12 anos de idade. E eu me lembro que uns amigos meus foram, as horas na época era sempre às sextas-feiras, e esses amigos meus foram, e ele chegou contando que tinha sido uma bênção, que a presença de Deus tinha sido muito forte naquele lugar, e começaram a falar que viram um anjo lá. E eu fiquei muito curioso, eu falei, meu Deus, e eu fiquei com uma fé tão grande, eu fiquei num entusiasmo de querer ver, eu falei, meu Deus, eu quero ver, eu quero ver. E eu comecei a orar, a falar com Deus, e eu fui a primeira vez no monte participar da oração, com 12 anos de idade na época, junto com esses amigos meus, os irmãos da igreja, e levaram violão. E chegou lá, eu ali orando, orando, buscando a presença de Deus, tinha muita gente ali orando, e foi uma presença tão forte de Deus ali naquele lugar. Eu me lembro que quando eu olhei para a mata, porque em volta estava cheio de árvore, eles fez ali uma roda ali, e a volta era árvore, tudo escuro, e eu vi um ser resplandecente. Eu acredito que foi um anjo que eu vi ali naquele lugar, só que não tão perto, distante. E eu me lembro que o irmão que estava ali naquele dia, que levou a lanterna, que a gente, né, tem costume de levar a lanterna quando vai para o monte, ele levou a lanterna. E quando ele colocava a lanterna na direção do anjo, o anjo desaparecia. E quando ele tirava a lanterna, a gente via aquele ser resplandecente. Foi algo incrível, uma experiência incrível que eu vivi com Deus, que eu jamais vou esquecer. E que são experiências que eu acho que ao longo da minha caminhada na presença de Deus me fortaleceu muito. Eu sou uma pessoa que jamais vou poder falar que Deus não existe. Eu jamais, porque se eu fizer isso, seria uma hipocrisia minha, porque eu já vivi experiências extraordinárias com Deus. Eu fui ensinado desde pequeno. Quando eu fui ensinado, eu criei. E quando eu criei, eu comecei a contemplar, porque eu criei de verdade. E às vezes as pessoas deixam de contemplar grandes coisas da parte de Deus porque elas não creem de verdade. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como você agradar a Deus, viver experiências com Deus se você não tiver fé. Agora, a partir do momento que você realmente acredita, que você deposita sua fé em Deus, que você realmente demonstra para Deus que você tem uma fé genuína, verdadeira, você começa a viver experiências com Deus extraordinárias, que para muitos pode parecer loucura. Eu sei que falar que eu vi um anjo numa oração na mata,
pode parecer loucuras para muitos, mas para mim não, porque foi algo que eu realmente vivi. Certo, que interessante. Às vezes, quando a gente fala para uma outra pessoa que participou, presenciou uma experiência desse nível, às vezes, geralmente a gente recebe como resposta uma risada, uma brincadeira, uma piada, É, mas tem. só quem está na situação sabe o que se passa, sabe o que acontece, né? É engraçado. Daniel, a gente saindo um pouquinho desse tema espiritual, você já está praticamente finalizando seu curso de letras. Você pretende focar boa parte do seu futuro? Não sei, você tem alguns projetos voltados só para a área de docência ou você vai fazer alguma outra coisa paralela, mas precisava dessa formação acadêmica? Então, eu estou finalizando, falta concluir o último estágio, só esperar a resolução por parte dos professores da última atividade. E, infelizmente, eu tive um probleminha com a minha última atividade na faculdade. Já, já fiz os estágios, fiz tudo, graças a Deus deu tudo certo. Só que no envio da última atividade, os professores foram corrigir e falou que o arquivo não abriu, o arquivo ficou corrompido. Então, Hum, infelizmente, foi um problema que aconteceu e por esse motivo ainda não consegui resolver, concluir a minha faculdade por causa desse arquivo, dessa atividade. E essa semana eu já estou correndo atrás para resolver. E a intenção, a intenção minha por enquanto é ver se eu faço um aperfeiçoamento, pós-graduação, talvez um mestrado e doutorado. É o que eu pretendo no momento. Pretendo continuar dando aula particular, porque eu dou aula particular de inglês, é, mas paralelo com outros trabalhos que eu já executo. Não pretendo ficar 100% atuando nessa área por enquanto, não. entendi. Ô, Daniel, por que esse curso em específico? Você já desejava fazê-lo ou as circunstâncias, as situações te levaram para essa direção? Então, Giovanni, eu desde pequeno eu gostava muito de ler jornal. Eu lia jornal, na época era o jornal imprensa, hoje já está meio que fora de circulação. E eu lia muito, e eu ficava na minha mente, ou eu vou ser jornalista, que eu tinha vontade de ser jornalista, psicólogo ou professor, letras. E na escola eu lembro que eu tinha uma professora de português que ela era muito, muito bacana, muito gente boa, e ela incentivava a gente muito a leitura, a pegar livro na biblioteca, a montar narrativas, textos, e foi aí que eu fui gostando cada vez mais dessa área de comunicação. E também na igreja, quando eu era criança, eu fui convidado para participar do grupo de teatro na igreja. E eu comecei a participar do grupo de teatro. E fui desenvolvendo isso. Aí, depois de grande, eu acabei que decidindo por fazer a faculdade de letras. Pô, que interessante. Aproveitando essa deixa que você falou, esses trabalhos que você executa em paralelo, essas aulas particulares, tanto de inglês, reforço de língua portuguesa, qual, como professor, qual a maior dificuldade que você enfrenta ou que você identifica nesse trabalho, em ensinar? Qual a maior dificuldade? A maior dificuldade, acho que a maior dificuldade é. Não sei, eu acho que a dificuldade muitas das vezes eu acho que está no. Eu, quando fui ensinar, eu olhava o método de ensino de hoje comparado àquilo que foi utilizado conosco lá no passado. Infelizmente, eu acho que a forma que está sendo elaborado os livros didáticos de hoje, eu acho que complica um pouco. A minha dificuldade foi essa, porque as aulas que eu dou são aulas particulares. Então, quando Entendi. eu peguei livro didático da escola, que já vem com todas as normas e regras que segue aí.
os parâmetros estabelecidos dentro desse contexto do ensino pelo governo, e que já vem já, né, tudo moldado, e a gente olha, alguns conteúdos que eu olhei nos livros dessa atualidade, eu me senti assim, para mim foi um pouco de dificuldade, porque umas coisas que eu achei que não não estava muito legal, sabe? E hoje em dia eu fico vendo também é, a forma que é estabelecida o ensino, às vezes, algumas coisas eu acho que não ajudam, acho que acaba que complicando a vida do aluno. Entendi. Ô Daniel, voltando ao tema sobre louvores, sobre cânticos, a sua agenda é muito movimentada com relação ao convite de outras igrejas para louvar lá e fazer alguma oportunidade? Atualmente não, atualmente já foi movimentada. Mas devido às responsabilidades que eu tenho hoje, nem sempre é possível eu fazer esse movimento todo que eu fazia lá antes, né? Então hoje Entendi. eu dei uma acalmada. Daniel, aproveitando isso, quando você é convidado para qualquer igreja para prestar um louvor, alguma coisa, como que você escolhe o louvor que você vai cantar? Você pega pelo tema da pregação, pelo tema da campanha, ou você sente que você deve cantar esse louvor? Como que funciona? Então, quando eu sou convidado para louvar, se tiver tema, se for passado um tema para aquele culto ou evento, eu procuro escolher louvores que tenham a ver com aquele tema, porque se for escolhido um tema é porque se deseja trabalhar uma ideia em cima daquele tema. Agora, quando não é passado nenhum tema, eu escolho os louvores ali que Deus fala no meu coração. Na verdade, até quando tem tema, é claro, é sempre Deus no controle. Mas quando é livre, aí eu escolho algo assim que eu costumo cantar no meu repertório, que eu já tenho ali o repertório dos hinos que eu costumo cantar. E se for o tema livre, eu vou escolher um dos louvores daquele repertório. Se não, dentro do tema. Entendi, ô Daniel. Algumas perguntas anteriores a gente acabou chegando numa resposta em que envolve ou a manifestação do Espírito Santo ou a consolação do Espírito Santo. Você acredita nos dons do Espírito Santo? Acredito. Acredito. E entendi como que funcionam esses dons. Cada pessoa tem uma, eu tenho vários dons, você tem vários dons, ou a pessoa é graciada com um dom só e os demais ela vai lapidando ao longo do tempo e vai desenvolvendo. Que geralmente a gente vê alguém com uma habilidade, a gente vê alguém que praticamente, quando você olha assim no primeiro momento, nossa, a pessoa nasceu para fazer aquilo. Isso, essa habilidade pode ser definida como um dom do Espírito Santo ou foi alguma coisa que ela aprende ao longo do tempo? É, existem habilidades que as pessoas desenvolvem, às vezes desde pequeno, por exemplo, porque a pessoa treinou para aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu começar a estudar, no meu caso, eu comecei a estudar inglês muito antes de eu entrar num curso. E por conta da minha dedicação, eu aprendi sozinho. Muita coisa eu aprendi sozinho. Quando eu fui para o meu curso, eu pulei o primeiro estágio, porque eu só fiz uma prova porque eu já sabia. Era uma habilidade, mas foi algo que foi desenvolvendo conforme eu tive a disciplina de treinar. Agora, os dons concedidos pelo Espírito Santo, se tratando dessa questão espiritual, ele é concedido conforme Deus achar que deve conceder para cada um, da maneira que Deus vai usar cada um. Se você busca, você recebe. Tem pessoas que têm todos os dons, tem pessoa que tem alguns dons dados pelo Espírito Santo. É, mas Deus é que vai olhar qual é a necessidade do lugar, de que forma que ele vai te usar ali naquele ambiente, e aí ele vai trabalhando, porque nós somos só instrumentos. Deus é que comanda, então a gente busca os dons de Deus, ele pode nos dar todos os dons.
certo. se tratando da questão espiritual. Os dons dados pelo Espírito Santo, igual o dom da revelação, de profecia, de línguas. Então, esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. Ele não é mérito humano, ele não é algo natural do ser humano. Essas questões espirituais são coisas concedidas pelo Espírito Santo. Não é possível que o homem desenvolva isso por conta própria. Já se tratando de questões naturais, né? Tem pessoas que têm habilidade para uma coisa, tem outras que têm habilidade para outras, talento. Isso eu acredito que a pessoa pode nascer já destinada para aquilo, se for um propósito de Deus. Mas também ela pode desenvolver conforme a disciplina, a dedicação que ela tenha em algo, porque tem tantas pessoas que têm hoje têm habilidade, pessoas talentosas. Se você for pesquisar a história dessas pessoas, você vai ver que nem sempre foi assim. Que elas precisam ter disciplina, que elas precisaram ter dedicação para chegar onde elas chegaram. E às vezes as pessoas olham para essas pessoas hoje e pensam, nasceu com o dom. Eu ouço muito isso. Eu ouço muitas pessoas falar, mas ele já nasceu com o dom. O cara tem talento. A moça, a cantora, tem talento. E na verdade, existe toda uma história por trás disso. Uma história de se fazer um propósito de Deus e a pessoa se dedicar àquele propósito, a pessoa se dispor àquele objetivo que ela tem. Então, eu acho que é um conjunto de elementos que precisam ser somados para que venha se concretizar, que venha acontecer. Entendi, interessante. Daniel, como cristão, como anunciador do Evangelho, como embaixador de Cristo, né? Você acha que um cristão pode conciliar esse universo religioso com o universo político? Eu posso misturar as duas coisas? Eu posso ser as duas coisas? Eu acredito, a minha opinião, eu acredito que eu até posso ser, eu acredito que posso sim, porque a política e a religião, elas têm muita importância na sociedade. O problema é quando há uma mistura e deslocamento de contexto em relação à religião e política. Agora, eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa religiosa decide se candidatar para a política para prestar um serviço à sociedade, e essa pessoa ela é uma pessoa honesta e ela realmente quer fazer bom uso da política, de estar ali naquele lugar para ajudar a sociedade, eu não vejo nada de errado com isso, não. A gente vê na Bíblia que Deus levantou pessoas para governar, para reinar, para o bem das pessoas, para o bem da nação, para ser instrumento para abençoar outras vidas. Então, quando eu tenho esse propósito, ok. Agora, infelizmente, a gente sabe que muitas das vezes nem sempre o ser humano tem essa mente, esse propósito. Muitas das vezes a pessoa está ali na política porque ela quer ganhar dinheiro, porque ela quer favorecer determinado grupo de pessoas. Aí eu já não concordo, não. Mas se você for estar ali para ajudar a sociedade, para somar na sociedade, levando tudo aquilo que há de bom para ajudar as pessoas, eu não vejo nada de errado, não. Certo, certo. Daniel, eu vou fazer uma leve mudança de tema aqui também. Além desses trabalhos didáticos, disciplinares que você executa, tanto em outros idiomas quanto no reforço na língua portuguesa, você, paralelo a isso, você tem uma rotina de vendas online. Você vende no ambiente online, né? Ambiente virtual. Como é a sua rotina? Você estabelece um horário específico para ficar só nisso, ou você fica o dia inteiro, às vezes à noite, fim de semana, qualquer hora é hora de vender? Giovana, qualquer hora acaba sendo hora de vender. No começo, quando eu comecei nesse ramo, todo começo é complicado, não é tão simples. Então, no começo, não tinha muitas vendas e era uma coisa assim, um pouco mais calma.
Ultimamente está sendo um pouco puxado, corrido. Então, assim, acaba sendo qualquer hora de vender, igual você perguntou. Porque às vezes eu tô indo dormir, aí meu celular já notifica. Às vezes é cliente mandando mensagem para eu resolver algum problema, fazer troca de produto, às vezes alguma dúvida que a pessoa tem sobre algum produto. Na medida do possível, eu vou fazendo isso ao longo do meu dia. Então não tem muito horário. Às vezes eu estabeleço minha rotina assim, eu levanto todo dia às 6h30 da manhã, mais ou menos, 6 horas, 6h30, eu levanto para me organizar, que eu acabo dormindo um pouco tarde. Meu horário de dormir geralmente é meia-noite e meia. Meia-noite e meia, 1 da manhã. Acaba sendo sempre esse horário, porque são tantas coisas para fazer e eu vou ser sincero e dizer, eu não consigo terminar em meia-noite. Então, é meia-noite e meia, 1 hora da manhã é meu horário de dormir. E o horário meu de acordar é 6h30. 6h30 eu tô acordando e levanto já para me organizar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. E às vezes acaba que sábado, domingo, tem gente mandando mensagem. Como é online, então tá ali o tempo todo vendendo. Às vezes tá de madrugada, só que aí eu já não vejo muito. Eu tô bem Inclusive, dormindo. inclusive, eu uma compra com você de um produto seu era 1 hora da manhã, né? Uma É, semana atrás aí. Mas é porque tava na hora acordado ainda, na verdade. eu estava pensando tanto em comprar o produto que eu não estava lembrando a hora. Quando eu olhei pro relógio, eu já tinha enviado mensagem. Tanto é que Não, eu, mas eu apaguei a nós pergunta e estávamos falei, abertos ainda, a loja estava aberta. não, aproveitando essa dica, tem muito vendedor online, seja qualquer tipo de produto. Ele faz o anúncio, deixa lá, joga as informações pertinentes do produto, né? E identificação, tamanho, cor, o tipo do produto que é disponível. E ainda assim, boa parte desses vendedores eles reclamam que o brasileiro tem preguiça de ler. Mesmo com a informação toda destrinchada no anúncio, ele manda mensagem perguntando: oh, tem número tal, tem cor tal, existe isso, e a informação está lá em cima. Você passa muito por isso também? Já assim, eu tô orientando. Eu passo por isso todo dia, amigo. Cara do céu. Eu vou ser sincero em dizer, eu estava lendo uma pesquisa, infelizmente o Brasil fica na lista dos países que as pessoas não têm hábitos de leitura. É Ah, muito triste, é lamentável. E no dia a dia meu, dessas vendas, acontece muito isso. Às vezes eu coloco lá o anúncio e lá eu coloco tudo. Valor, coloco numeração que tem. No meu caso, eu vendo calçado. Então, eu já deixo tudo lá na descrição. E muitas das vezes as pessoas na correria do dia a dia, que eu compreendo também que muitas das vezes é questão de correria. Só que a gente precisa se atentar. Porque se você vai comprar algo, se você está interessado num produto, você vai analisar se tem ali as informações já inseridas naquele produto. É o que eu faço. Quando eu vou comprar na internet, porque eu não sou só vendedor, eu também compro na internet e gosto de comprar na internet. certo. Eu pesquiso primeiro, eu olho a descrição, olho o valor, olho tudo. Para mim não ficar perguntando essas coisas para o vendedor. Eu só pergunto alguma coisa se for curiosidade minha e não tá ali no anúncio nem na descrição. Caso contrário, eu nem pergunto. Já efetuo a compra. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas não gostam de ler. Infelizmente, isso é triste. Porque é frase, entendeu? Não é textão enorme, não. Às vezes, dependendo da plataforma, do lugar que eu estou anunciando, eu coloco uma descrição rápida do preço e da numeração, coisa rápida. E aí vem pessoas perguntar ainda, quanto custa? E eu, meu Deus. Então, assim, infelizmente, eu vou ser sincero, as pessoas elas não gostam de ler. Muitas não gostam de ler. A leitura, ela é de extrema importância, gente. A leitura é libertadora. É muito importante. A gente precisa ler. Todo dia. A nossa lida com as questões do dia a dia, ela implica muito em leitura. Com E certeza. é importante.
É importante. Basicamente, assim, ó, assim, basicamente o grosso de toda a informação que a gente recebe é de forma escrita, né? Então, se você não pratica essa leitura, você perde muita coisa, você fica parado. Então, Daniel, o tempo da nossa entrevista aqui já está chegando ao fim. Ah, Foi que um pena, meu Deus do céu. foi um Vocês estão bom. sempre um prazer estar discorrendo com você. Você é uma pessoa muito alegre, você cativa as pessoas. A gente acaba aprendendo um pouco mais. É, é isso, cara. Eu queria te agradecer pelo tempo que você parou, pela sua agenda, que você se dispôs a participar da gente aqui desse projeto de entrevistas. Agradecer a sua mãe também, que eu acho que você está na sua casa agora, né? Você deve estar atrapalhando a novela dela. E, Não. e agradeço de antemão. E já adianto que não vai faltar outras oportunidades da gente voltar aqui ou com uma entrevista com uma participação, às vezes uma live com um tema específico, a gente discorrer sobre esse tema, ou uma live com um tema aberto, em que a gente vai conversando e ver até onde que vai. Já adianto que muito provavelmente no futuro a gente vai voltar aqui e me coloco à disposição. Opa. O que você quiser a gente faz. E é isso, cara. Muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade. E, e é isso, cara. Se você quiser Ô, assim. Giovanni, Oi? Pode falar. eu que agradeço. Foi um prazer poder ter participado. Fiquei muito feliz. Foi um bate-papo de muita descontração. Ri bastante aqui. Gostei demais. Tá? Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E eu espero sim que nós possamos estar reunidos novamente para uma próxima live. Não, sem problema. Me coloco à disposição também, quando você fizer algum projeto que precisar de uma parceria, de um suporte, pode chamar, pode mandar um help, que minha equipe vai colar aí. Tamo junto. Beleza, falou, show, até mais. Até. Obrigado. Thank you. Valeu.